O que vai, sempre volta. A própria encarnação do Thoth egípcio. Oi, meu nome é Denise. Bem-vindo ao canal. Hoje eu vou te contar o segredo guardado pelos astrólogos e que pode te convencer de uma vez por todas que a astrologia não só funciona, como funciona de uma forma assustadoramente perfeita. Mas para isso, você tem que entender o conceito e de onde vem uma filosofia espiritual e mística que se originou lá no Egito Antigo e que está associada à figura lendária de Hermes Trismegisto, também conhecido como 3 vezes sábio, ou a própria encarnação do deus Thoth. Eu estou falando do hermetismo. O hermetismo hoje em dia é conhecido como uma escola de pensamento que combina elementos da filosofia grega, egípcia e judaica, que defende a ideia de que existe uma correspondência entre o universo material, esse que a gente pega com a mão, e o mundo espiritual. E que o conhecimento do mundo espiritual pode ser obtido através da compreensão das leis universais que governam essa correspondência entre esses dois universos. Mas antes de dar essa chave e linkar o hermetismo com a astrologia, vamos entender melhor do que se trata as famosas 7 leis herméticas contidas no corpus hermético. A primeira lei é a lei do mentalismo, que significa que o todo é mente, o universo é mental. Essa lei afirma que tudo o que existe é uma manifestação da mente universal e que a realidade é criada a partir dos pensamentos e ideias que existem na mente dos seres humanos. A segunda lei é a lei da correspondência, ou seja, o que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora. Essa lei afirma que existe uma correspondência entre os diferentes níveis da realidade, desde o macrocosmos até o microcosmos, e que a compreensão de um nível pode levar sim à compreensão de outro nível, ou de outros níveis de realidade. A terceira lei é a lei da vibração, que trocando em miúdos significa que nada está parado, tudo se move, tudo no universo vibra. Essa lei afirma que todas as coisas estão em constante movimento e vibração, e que a diferença entre as coisas é determinada pela frequência vibratória de cada uma dessas coisas. A quarta lei é a lei da polaridade, ou seja, tudo tem 2 polos, tudo tem o seu oposto. O igual, o desigual são a mesma coisa. Essa lei afirma que todas as coisas têm 2 polos opostos e complementares, e que a compreensão de um polo é necessária para compreender o outro. Tudo por aqui que conhecemos é dual, tem 2 lados opostos que se complementam e no final são uma coisa só. A quinta lei é a lei do ritmo, que se traduz em tudo tem um fluxo e um refluxo, tudo tem 2 marés, tudo sobe e desce. O ritmo é a compensação. Essa lei afirma que tudo tem um ritmo e um ciclo natural, e que a compreensão desse ciclo é fundamental para a compreensão da vida e da natureza no universo. A sexta lei é a lei da causa e efeito. Assim, toda causa tem seu efeito e todo efeito tem uma causa anterior. Essa lei afirma que todas as coisas são causadas por outras coisas e que o efeito é uma consequência da causa. Veja bem que não estamos falando de coincidências, mas de uma lei de retorno de energia. O que vai, sempre volta. E sétima e última lei, mas não menos importante, é a lei do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. Essa lei afirma que todas as coisas têm um princípio masculino e um feminino, e que a compreensão desses princípios é fundamental para a compreensão da natureza e do universo. Ela se relaciona perfeitamente com as outras leis de polaridade, de ritmo e de causa e efeito. Lembrando que o que manda aqui no nosso universo 3D é a dualidade. Muito bem, essas são as 7 leis herméticas que, em tese, regem o universo conhecido e os outros universos desconhecidos também. Você conseguiu entender todas direitinho? Comenta aqui se ficou alguma dúvida, porque é fundamental que você entenda todas para entender como essas leis
justificam e fundamentam a astrologia tropical. Com essas 7 premissas das 7 leis herméticas, eu posso enfim explicar como os astrólogos sérios interpretam e entendem a astrologia tropical. Essa que nós usamos aqui no Ocidente, que veio lá da Suméria, talvez bem antes, passando pela Babilônia, Egito, Grécia, mundo árabe, enfim, de onde todas as outras astrologias também vieram e chegaram até os dias de hoje. E lembrando aqui que nós estamos falando da astrologia tropical, essa que leva em conta a interpretação simbólica da posição dos planetas nos signos e que está baseada nas estações do ano e nos elementos básicos da natureza, fogo, ar, água e terra. Se trouxermos a lei do mentalismo para interpretação de mapas na astrologia, vamos perceber que essa lei se aplica no sentido de que a astrologia reconhece a importância do pensamento e da mente na manifestação de eventos e circunstâncias na vida das pessoas. A astrologia deixa bem claro que a crença e a intenção de uma pessoa podem afetar de fato a maneira como ela experimenta os trânsitos planetários e as influências astrológicas na sua vida. A famosa frase, os astros inclinam, mas não determinam, é um belo exemplo de como os astrólogos entendem a lei de que o universo é mental. Ou seja, entender a posição e a movimentação dos astros é como ter um mapa do caminho na mão. Mas observar esse mapa e escolher seguir pelo caminho é decisão sua. A astrologia tropical baseia-se em grande parte na correspondência simbólica entre os movimentos dos corpos celestes, Sol, Lua, planetas, estrelas, enfim, e os eventos e influências na Terra, como as estações do ano, acontecimentos mundanos, revoluções sociais, terremotos, etc. também. Por exemplo, a posição dos planetas e estrelas no momento do nascimento de uma pessoa é considerada como uma influenciadora de suas características de personalidade e destino. Trazendo para as leis herméticas, essa é a lei da correspondência. O que está em cima é o mesmo que está embaixo. E não é que o que acontece com os planetas gera uma energia, um impulso, uma radiação na sua vida aqui na Terra. É mais como uma sintonia, uma ligação que acontece junto. O que acontece com os astros é o que acontece com você, comigo, com tudo que está aqui embaixo, ao mesmo tempo que acontece lá em cima. Outra lei hermética aplicada com nitidez solar na astrologia é a lei da vibração. A astrologia considera que cada planeta e cada signo possuem uma vibração ou energia particulares, que podem ser expressas de diferentes maneiras na vida das pessoas. Por exemplo, o planeta Vênus é frequentemente associado à beleza, ao amor e às artes, enquanto o planeta Marte é associado à ação, à coragem e à energia para fazer algo. E essa vibração própria de cada planeta é direcionada pela vibração própria de cada signo, onde o planeta está posicionado. Por isso, ninguém é igual a ninguém. Os mapas não se repetem, a não ser a de irmãos gêmeos, que nascem na mesma hora praticamente. Mas isso é assunto para outro vídeo. Cada um vai ter um conjunto de vibrações específicas, resultando em uma vibração única e associada às outras leis herméticas, como a do mentalismo, que eu falei agora há pouco. Já ouviu falar da luz e sombra de cada signo? Você escuta muito falar por aí, a luz e a sombra de cada signo. E você acha que essa associação saiu de onde? Acertou se você disse lei da polaridade. A astrologia, assim como o hermetismo, considera que as forças opostas são complementares e interdependentes entre si. O signo de Libra, por exemplo, meu signo, é associado ao equilíbrio e à harmonia, mas essa energia só pode ser alcançada através da integração das energias opostas do signo de Áries, que representa o movimento, o deslocamento que desequilibra e a ação abrupta que desarmoniza, mas que te tira do lugar. Outra lei do hermetismo que explica o movimento astrológico é a lei do ritmo. A astrologia baseia-se em ciclos naturais, como é o ciclo da Lua, de aproximadamente 28 dias, e o ciclo anual do zodíaco, que é o ciclo do Sol. Esses ciclos são importantes para a compreensão da influência astrológica
e das mudanças na vida das pessoas. O ritmo é o nosso próprio ritmo de vida. Em sentido macro, seria dos anos solares, do retorno de Saturno, e no sentido micro, dos ciclos menstruais, das fases da Lua, que se repetem todo mês e que dão ritmo ao nosso humor, às marés, à movimentação da seiva nas plantas e etc. Você já provou na pele aquela frase, aqui se faz, aqui se paga? Então tenho certeza que você vai entender perfeitamente como a lei hermética da causa e efeito também está presente na astrologia. No sentido de karma, é muito próximo dessa lei. A ideia aqui é essa: o que você causa, retorna. Mas não no sentido de castigo, mas de fluência de energia. Tanto é que se você atua positivamente no universo, essa energia positiva volta para você. Na astrologia, os efeitos das posições planetárias e dos trânsitos são considerados como consequência das causas dos movimentos celestes. Por exemplo, o movimento retrógrado de Mercúrio, que todo mundo tem medo, que é o planeta que disparado fica mais retrógrado, pode ser considerado como causador de atrasos, de embaraços ou revisões em projetos e planos aqui no micro, aqui na Terra. Sempre que um astro muda de direção ou age sobre outro astro, existem consequências astrológicas, assim como as nossas ações influenciam os nossos resultados. Na astrologia, cada signo zodiacal é considerado como possuindo uma polaridade masculina ou feminina, cada um com uma natureza, que pode ser descrita como ativa ou passiva, respectivamente. Além disso, cada planeta é associado a uma polaridade particular, como o Sol, que é considerado masculino, e a Lua, considerada feminina. O gênero aqui diz respeito a características de forças internas, como o conceito de Yin Yang, onde um é introspectivo e receptivo de vida, e o outro é expansivo e doador de vida. O mesmo acontece com a dualidade hermética do gênero. Essa diferenciação é importante para classificar duas forças diferentes e complementares, que na verdade são faces da mesma moeda, mas que na nossa realidade factual aqui 3D precisam estar distintas para que possam se reunir. A separação para posterior vinculação fazem parte do mecanismo divino de evolução. Filosoficamente falando, as leis herméticas são a chave para a compreensão perfeita da astrologia e são suficientes para provar que as influências dos astros nas nossas vidas é real e constante. Mas eu tenho certeza de que se você já fez seu mapa natal ou se já sentiu a influência de algum trânsito planetário na sua vida, não precisava saber de todas essas leis, nem dessas relações místicas. Não há nada melhor que a experiência para nos provar que algo é ou não é real. E aí, ficou alguma dúvida? Expandiu a cabeça? Ou você já sabia de tudo isso? Se você lembrou aí de mais algum exemplo prático, uma situação estranha que tem relação com as leis herméticas e com a astrologia, me conta aqui nos comentários e compartilha esse vídeo com alguém que gosta desse assunto. Valeu por ficar até o final. Te encontro na próxima. Tchau, tchau.